E o famoso dízimo é obrigatório ou não? Esse é um assunto muito atual, até porque é muito distorcido, usado com muito abuso da parte de pastores, com uma grande distorção das Escrituras quanto a esse assunto. É a base de uma corrente grande, do grande meio evangélico, que é igrejas baseadas na teologia da prosperidade, em que tomam passagens do Velho Testamento sobre dinheiro, sobre dízimo, sobre oferta, sobre liberalidade. E naquela época havia promessas específicas de Deus, materiais, sim, para os judeus. E é fácil tomar passagens assim do Velho Testamento, aplicar para hoje, chamando de dízimo, e dizendo que Deus promete muitas bênçãos materiais para quem dá o dízimo, ou para quem dá mais do que o dízimo, para quem é generoso com a sua igreja. Interessante que não cai muito bem ser generoso com outras pessoas lá fora e ajudar necessitados, não. Você tem que ser generoso com a igreja, que geralmente foi fundada por alguém quase pertencente a uma pessoa ou um grupo. Então, muitas vezes, igrejas assim são verdadeiras empresas que são gerenciadas por pastores, e especialmente aqueles que começaram o trabalho e tudo. É muito complicado o assunto, porque envolve um estudo um pouco mais profundo, um conhecimento um pouco maior das Escrituras, para saber que aquilo é uma distorção. É muito difícil você abrir a Bíblia, ler a passagem do Velho Testamento e dizer: isso é para você. E a pessoa entende que é mesmo, porque é a Bíblia. Ele abriu na minha frente. Aliás, eu abri a minha Bíblia e conferi com ele, lendo a passagem, está lá. Então, é para mim. Eu não devo esperar o meu carro novo, o meu salário novo, as minhas dívidas serem de alguma forma sanadas e tal. E as pessoas, às vezes, de boa fé, mesmo enganada, acham isto. Então, eu não vou descer fundo nesta questão de examinar cada passagem do Velho Testamento e tudo, para mostrar as distorções, mas eu quero, pelo menos, mostrar para vocês o que o Velho Testamento diz sobre dízimo, o que o Novo Testamento diz sobre dízimo, e vamos tirar algumas conclusões juntas para saber como é que o crente no século XXI, hoje, deve encarar este assunto e como é que deve agir com relação a esse assunto. Eu vou ler algumas passagens que eu achei mais significativas do Velho Testamento. A primeira passagem que fala na Bíblia sobre dízimo, muito antes de Deus dar a lei para Moisés, 500 anos antes, mais ou menos, foi em Abraão. Uns reis lá da região, lá da Palestina, que chamamos hoje, antigamente chamávamos Palestina, hoje é Israel, e Palestina é mais a parte dos árabes. É meio complicado, até o nome a nomenclatura daquela região ali é difícil, mas alguns reis invadiram uma certa região e levaram cativo Ló, sobrinho de Abraão, e Abraão então foi atrás desses reis que levaram ele, com outros reis também lá. Esses reis eram líderes de comunidades. Fala em rei hoje, pensa numa nação com um rei poderoso, como Nabucodonosor era um rei poderosíssimo já, Davi. Mas aqui, quando fala rei, eram lugarejos bem pequenos, e era o líder lá, com poder, muitas vezes, total. Vamos a Gênesis 28 e 22. Abraão, então, foi, guerreou contra esses reis, recuperou Ló, e na vinda, quando ele estava voltando,
Então veio este personagem misterioso, Gênesis 14, 18 a 20, esse personagem misterioso chamado Melquisedeque, que era rei de Salém. Salém era o lugar que depois seria chamada de Jerusalém, que Davi iria conquistar 1000 anos depois. Mas aqui então veio este homem, que era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, tipo de Cristo, ele aponta para Cristo, que é outro assunto interessantíssimo e muito vasto. Melquisedeque, Hebreus fala muito nele. Mas aqui diz, Gênesis 14, 18 a 20, Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abrão e disse, bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus adversários nas tuas mãos. Quando Abraão via então dessa vitória que ele teve contra esses reis hostis. E de tudo lhe deu a Abrão o dízimo. Primeira vez na Bíblia que é falada esta palavra. Este dízimo aqui pode ter sido do que Abraão pegou nesta batalha, não sabemos exatamente de quê, mas deu aí 10% de alguma coisa para Melquisedeque, mostrando inclusive a importância enorme de Melquisedeque, que inclusive abençoou Abraão em vez de ter sido o contrário. E Hebreus usa isto para mostrar a importância, inclusive já do trabalho de Deus entre alguns gentios. Esse homem era gentil. Mas deixemos Melquisedeque por enquanto de lado. Segunda vez que a Bíblia fala em dízimo, Jacó fugindo do seu irmão Esaú, em Gênesis 28 e 22. Gênesis 28 e 22. É uma oração que ele fez a Deus. Jacó estava amedrontado com seu irmão Esaú, que queria matá-lo, ele estava fugindo, Jacó e tal. Então só vou ler o final. E a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Agora vamos para a lei de Moisés. Vamos pular agora 400 a 500 anos de Abraão para Moisés. Vamos a Deuteronômio capítulo 14, versículos 22 a 29. São apenas algumas passagens que eu vou ler. É muito claro, Deuteronômio 14, 22 a 29. É muito clara a proposta de dízimo no Velho Testamento, apesar de que a legislação tinha alguns detalhes que nós nem entendemos muito bem, mas não é o caso. Mas, como eu falei, o aspecto básico é evidente demais. Deuteronômio 14, 22, certamente darás os dízimos de todo o fruto das tuas sementes que ano após ano se recolher do campo. E perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para ali fazer habitar o seu nome, comerás os dízimos do teu cereal, do teu vinho, do teu azeite, e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer o Senhor teu Deus todos os dias. Quando o caminho te for comprido demais, que não os possa levar, por estar longe de ti o lugar que o Senhor teu Deus escolher para ali pôr o seu nome, quando o Senhor teu Deus te tiver abençoado, então vende-os e leva o dinheiro na tua mão e vai ao lugar que o Senhor teu Deus escolher. Esse dinheiro dá-los-á por tudo que deseja a tua alma, por vacas ou ovelhas ou vinho ou bebida forte ou qualquer coisa que te pedir a tua alma. Come-o ali perante o Senhor teu Deus e te alegrarás, tu e a tua casa. Porém, não desampararás o levita que está dentro da tua cidade, pois não tem parte nem herança contigo. Ao fim de cada 3 anos, tirará todos os dízimos do fruto do 3º ano e os recolherás na tua cidade. Talvez aqui seja um dízimo extra, trianual, talvez.
Então virão o levita, pois não tem parte nem herança contigo, o estrangeiro, o órfão, a viúva que estão dentro da tua cidade, e comerão e se fartarão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em todas as obras que as tuas mãos fizerem. Então aqui está basicamente a instituição do dízimo. Todo ano eles tinham que levar a Jerusalém. Aqui não diz Jerusalém porque Deus ainda não tinha escolhido Jerusalém para o lugar onde ele faria o templo, como fez através de Salomão. Mas o lugar passou, não tinha antes esse lugar, então ele dizia, o lugar que o teu Deus escolher, esse lugar tornou-se então Jerusalém. Então eles iam todo ano levando o dízimo do que eles tinham produzido, como vocês viram aqui, sementes, animais, tudo, ou podiam até vender na sua cidade, levar o dinheiro e comprar lá em Jerusalém, comprava de novo, para poder então até se alegrar com o produto desse dízimo. Tinham que dar 10% para os levitas, que deviam participar disso, porque os levitas não davam, eles não tinham herança, não tiveram terra na distribuição que Deus fez da terra, os levitas não tinham. Então, como é que eles iam ter a renda deles, como é que eles iam viver? Então, eles viviam do dízimo, ou uma parte do dízimo dos outros. É interessante demais, eu não vou entrar em detalhe, mas para vocês terem ideia como é uma coisa puramente, ou eminentemente ligada com os judeus, com a instituição de Israel, com a lei aplicada para eles lá. Mais algumas passagens sobre dízimo no Velho Testamento, eu vou passar para o Novo, que é o que realmente nos cabe hoje. Mas vamos a Levíticos capítulo 27. Não se preocupe se você está entendendo pouco dessa questão de levita, de não ter parte com eles e tudo, não tem problema, não é uma aula sobre isso agora. Então, Levíticos 27, 30 a 33, diz: também todas as dízimas da terra, tanto dos cereais do campo como dos frutos das árvores, são do Senhor, santas são ao Senhor. Se alguém das suas dízimas quiser resgatar alguma coisa, acrescentará a sua quinta parte sobre ela. Como eu falei, era cheia de regras, não era tão simples assim o dia a dia lá, dessa questão de dízimo não, tinha muitas regras. No tocante às dízimas do gado e do rebanho, de tudo que passar debaixo do bordão do pastor, o dízimo será santo ao Senhor. Vejam a importância desse dízimo. Santo ao Senhor. Não se investigará se é bom ou mal, nem o trocará. Mas, se de algum modo o trocar, um e outro serão santos, não serão resgatados. Vamos ficar aqui. Vamos para Números 18, 21. Só quero dar a vocês uma ideia bem geral. Números 18, 21. Em diante. Diz assim: aos filhos de Levi dei todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que prestam, serviço da tenda da congregação. E nunca mais os filhos de Israel se chegarão à tenda da congregação, para que não levem sobre si o pecado e morram. Mas os levitas farão o serviço da tenda da congregação, responderão por suas faltas. Vamos pular para o 24. Porque os dízimos dos filhos de Israel que apresentam ao Senhor em oferta, deles por herança aos levitas. E a passagem continua. Não vou continuar lendo Números 18, que já está bastante claro que os dízimos seriam para os levitas. Muito bem, então isto é basicamente é o que o Velho Testamento traz. Há várias outras passagens, mas é o que eu achei que para o meu propósito aqui era suficiente. Dízimo era... Agora, o que significa dízimo? Literalmente 10%. Então os judeus tinham que dar 10% da sua produção para o templo. No caso, ficavam a parte com os levitas e outras com os sacerdotes, era para o serviço do templo e para a manutenção dos levitas que não tinham suas terras para produzir. Basicamente é isto. Era algo muito importante para Deus, santo ao Senhor, tem a ideia de separado ao Senhor,
Não era uma opção, mesmo que Deus dissesse, se você vender na sua terra lá, e no caso em Jerusalém, como veio a ser a cidade onde estava o templo, você pegar o dinheiro e comprar o que quiser e se alegrar com isso, nesse caso era uma festa e tudo, mas não estava à parte a ideia de obrigação, era uma obrigação sim. Muito bem. Então vocês vejam que hoje abrir uma passagem da Bíblia, do Velho Testamento, e ler sobre dízimo e aplicar para hoje, fica uma coisa anacrônica, uma coisa fora do tempo, fora do que é razoável, porque mudaram as coisas. Novo Testamento, a lei de Moisés deixou de ser válida, perdeu a validade, o aspecto cerimonial da lei de Moisés, obviamente o aspecto moral, espiritual, a essência do que a lei ensina, manteve-se, é o mesmo Deus, são os mesmos atributos, a mesma natureza que Deus sempre teve, sempre terá. Mas não se fala mais hoje, nós não falamos aqui em templo, em adorar a Deus num templo levando os sacrifícios, e sacrificando num altar, não tem mais, mudou isto. Cristo veio, o Novo Testamento ensina que toda a lei apontava para o Senhor Jesus Cristo, todos os sacrifícios apontavam para o sacrifício único e absolutamente especial, suficiente, o único suficiente para perdoar pessoas e salvar almas, tudo apontava para Cristo. Ele veio, cumpriu tudo aquilo, morreu, ressuscitou, voltou aos céus, então perdeu o sentido aquilo como um tipo de Cristo, alguma coisa que apontava para o Senhor Jesus Cristo. Então, hoje nós adoramos em espírito e em verdade, em igrejas locais, a igreja foi instituída depois que Cristo voltou aos céus, então, mudaram muitas coisas em termos da adoração de alguém fiel, ou de um fiel, alguém que tem fé em Deus, a maneira deste alguém adorar a Deus, especialmente no aspecto externo, mas no aspecto interno também, na questão da revelação das doutrinas neotestamentárias de Cristo. Um judeu adorava a Deus, não pensava em Jesus Cristo sendo sacrificado, sendo crucificado. Obviamente ele não pensava no tempo do Velho Testamento. Várias passagens são aplicadas para Cristo, mas não era uma coisa clara, evidente. Os próprios apóstolos muitas vezes não entenderam o ministério de Cristo, depois é que foram entender mais. Então, essa forma de nós adorarmos, de nós nos relacionarmos com os irmãos, mudou tudo isso aí. Tudo bem, então vamos para o Novo Testamento e ver o que agora nós temos a aprender sobre dízimo. Mateus 23 e 23, eu vou ler 1, 2, 3, 4 passagens. Mateus 23 e 23. O que nós temos aqui? Nós temos o Senhor Jesus Cristo repreendendo os fariseus, dizendo assim, Mateus 23 e 23, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endo e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Ora, ele estava aqui, então, repreendendo os fariseus, porque eles davam o dízimo e esqueciam a parte mais importante. E Jesus disse, devia fazer uma coisa sem esquecer aquela. Então ele concordou com o fato dos fariseus estarem dando o dízimo, sim. Detalhe importantíssimo, que é bom, inclusive serve até como um parênteses na nossa exposição aqui. Os evangelhos não tratam
especificamente de Novo Testamento. Deixa eu dizer de outra forma, da igreja. Os evangelhos, eles falam de Cristo que estava aqui, vivendo a nova aliança, o Novo Testamento. Vivendo aqui. Então era o Novo Testamento se fazendo, sendo executado, sendo vivido pelo Senhor Jesus Cristo. Então os evangelhos, eles têm um lugar à parte, quando se considera o restante do que chamamos de Novo Testamento, Atos para frente. Porque ali, logo no início de Atos, nós encontramos o Senhor Jesus Cristo voltando para os céus, instituindo a sua igreja. Pronto, dali para frente, nós vamos ter, então, a legislação, as ordens, as instruções, tudo sobre igreja neotestamentária, como é que a igreja deve proceder, o que é a igreja, como é que ela se reúne, quais são os oficiais da igreja, como é que ela é dirigida, como é que é essa questão de igreja, para nós aplicarmos hoje. E o que nós estudarmos do Velho Testamento, vamos aprender como coisa do Novo Testamento, tirar o que vale para hoje, em termos morais, em termos de lições, e em termos do que Deus é, de como Deus pensa, coisas maravilhosas preditas lá que se cumpriram em Cristo e se cumprem ainda hoje. Claro, é extremamente útil, importante conhecer o Velho Testamento, estudar o Velho Testamento e aplicar o Velho Testamento naquilo que é aplicável. Muitas coisas do Velho Testamento não são aplicáveis. Um crente, quando se converte, um homem, um rapaz, um menino, não tem que se circuncidar. Então, muitas coisas mudaram. Agora, a igreja local e a igreja geral, que é a soma das igrejas locais, que vai se juntar no céu. Então, Jesus aqui, quando está falando, ele está em plena lei. Jesus viveu a lei, ele veio cumprir a lei ele próprio. Então, não tinha Novo Testamento, em termos de nós cumprirmos. Quando se lê os evangelhos, se cruza os braços e fica se observando, obviamente maravilhado, o Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Messias de Israel, vivendo, agindo, falando, sofrendo, curando, amando, fazendo bem, e nós olhando e aprendendo dele, aprendendo coisas belíssimas, claro, que ele tinha para nos ensinar, mas ele não legislou muito não, veio depois, nas cartas de Paulo e de outros, no Novo Testamento, pós os evangelhos, ok? Então, cuidado quando você vai estudar os evangelhos e pense que ali tem época neotestamentária, muito pouco, tem um pouco. Jesus falou da igreja, estabelecer a minha igreja e as portas do Hades ou do inferno não prevalecerão sobre ela, mas uma coisa que era o quê? Futuro. Então fala assim, mas muito pouco, ok? E muito menos sobre legislação, embora tenha algumas coisas, mas muito pouco. Em todo caso, pense assim, evangelho, quase todo o Velho Testamento, e o Novo começando, pense assim, pelo menos. Muito bem, então quando Jesus diz, olha, vocês fariseus dão o dízimo disso, mas não fazem o que é mais importante, a justiça e tal, vocês deviam fazer uma coisa sem deixar de fazer a outra. Ele apoiou que os fariseus dessem os dízimos dele, claro, conforme mandava a lei de Moisés, que estava em pleno cumprimento, em plena vigência. Segunda passagem que fala em dízimo, não vou ler porque é exatamente paralela a Mateus 23, é a mesma coisa, Lucas 11, 42, não vou ler. Aí vamos para Lucas 18 e 12. Sabe aquela parábola de Jesus Cristo sobre o publicano e o fariseu lá no templo? Ao orar, o fariseu se gabando. O fariseu posto em pé, estou em Lucas 18 e 11.
orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Nada a ver com instrução de dízimo para a igreja neotestamentária. Nada, que é um homem orando em pleno Velho Testamento e dizendo de uma maneira muito feia, muito feia, tem mais essa, se gabando, desprezando o vizinho. Não sou como esses homens aí, roubadores e tal, mas eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou o dízimo, ainda se gabando, falou de uma maneira péssima, mas tudo bem, dava o dízimo dele, e nisso estava correto, como Jesus disse, faz muito bem em dar, sem deixar de fazer outras coisas. Mas, pronto, terceira passagem do Novo Testamento, e ainda nenhuma delas em Atos para frente, todas nos 3 evangelhos, nenhuma falando de dízimo em igreja. Aí Hebreus, pronto, agora Hebreus vai falar de dízimo em igreja, vamos ver se vai. Hebreus 7, de 2 a 4. Hebreus 7, de 2 a 4. Lembra do Melquisedeque? Eu vou ler do 1. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando voltava da matança dos reis, e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça, falando aqui de Melquisedeque, depois também rei de Salém, e continua. Acabou. O que diz aqui, aliás, nós já sabíamos, lá de Gênesis, acabei de ler, que quando Abraão tinha vindo lá daquela perseguição, os reis que tinham levado Ló cativo, quando ele vinha da vitória, saiu esse personagem, Melquisedeque, e Abraão deu o dízimo a Melquisedeque. Pronto. Então, essa passagem apenas conta uma história passada. Claro, o contexto aqui não é só contar uma história passada, mas eu não vou entrar no contexto. É falar que Melquisedeque é um tipo de Cristo e tudo, é muito bonito tudo isso de Melquisedeque e tal. Mas simplesmente a passagem é para dizer que Abraão deu dízimo a Melquisedeque. Pronto, continuando o que o Novo Testamento fala sobre dízimo, podemos encerrar. Acabou. Acabou. Tudo que o Novo Testamento fala sobre dízimo, 10% do que alguém ganha, ter a obrigatoriedade de dar, seja lá para quem for, para a igreja, para o pastor, acabou. Não fala mais nada. Eu digo nada é nada. Surpreendente. E por que falam tanto no tal do dízimo, do dízimo, do dízimo? Bom, dízimo o que é que eu acabei de explicar? O que significa dízimo? 10%. Esta palavra não está lá. O conceito de dar 10% dos seus bois, das suas ovelhas, das suas sementes, não está lá, porque eu não tenho um boi. Você tem alguma ovelha, umas sementes? Tem quem cria aí, mas a maioria de nós não tem. Não conheço nem as árvores, nem as plantas. Eu chego no supermercado, só compro o que está pronto. Não é nem eu, é a Sandra que compra, não sabemos mais nada disso. Então, nem isso se aplica mais, de 10% das nossas coisas, dos grãos, da semente que nosso campo produziu. Então, não, os agricultores aí têm, mesmo assim, de uma maneira muito mais complexa, muito mais desenvolvida e tudo. Mas então, não há ordenança nenhuma quanto ao Novo Testamento sobre essa questão de dízimo, ou seja, 10%. Existem 2 pontos de vista, então, quanto ao dízimo no Novo Testamento. Primeira opção: como o dízimo ele é antes da lei, eu li para vocês que
Abraão, 500 anos antes de Moisés, mais ou menos, deu o dízimo a Melquisedeque. Aí vem o neto de Abraão, Jacó, fugindo do irmão Esaú, morrendo de medo, adora a Deus, faz um contrato com Deus, para Deus ser o Deus dele, e que se fosse mesmo, ele, Jacó, neto de Abraão, iria dar a Deus o dízimo de tudo quanto Deus desse para ele. Eu li para vocês também. E a lei, muitos séculos antes da lei de Moisés. Vem Moisés então, 1450, 1500, aí Deus estabelece a lei, lá no Monte Sinai, dá através de Moisés a lei aos judeus. Aí entra o dízimo como uma parte importantíssima da lei. Vocês viram que os levitas, os sacerdotes, o próprio templo não iria se sustentar sem os dízimos dos judeus, que iriam lá levar os seus dízimos a Jerusalém. Vocês viram, como eu falei. Aí alguém diz assim, ora, a lei de Deus pode ter entrado em desuso, de fato entrou, perdeu a validade, a lei de Moisés, claro, no aspecto cerimonial, que incluía o dízimo. Só que como o dízimo é antes da lei, o fato da lei ter entrado, ter saído, ter perdido a validade, o aspecto cerimonial e tal, não tem nada a ver. O dízimo continua tão válido quanto era antes. Opinião de alguns. Segunda opinião. O percentual de 10% não é mais obrigação específica, embora o plano de Deus para as finanças da igreja seja através de doações de crentes proporcionais a cada ganho. Isso fica claro. E eu vou já colocar para vocês onde está claro isto. Deus ia funcionar, as igrejas... Deus quis que os crentes em Jesus Cristo, pós-Cristo, época neotestamentária, se congregassem não mais num lugar só, como os judeus se congregavam no templo, mas já ficando um pouco mais parecido como os judeus estavam se congregando no templo do próprio Jesus Cristo em sinagogas, só que não tem na lei a ideia de sinagoga e tal, não, a lei fala em templo mesmo. Mas tudo bem, Deus quis, então, que a igreja de Jesus Cristo se reunisse na terra, em todos os lugares onde iria haver convertidos, através de congregações locais, igrejas locais. Esse é o plano de Deus. Essas igrejas iriam ter de funcionar, de alguma forma, lembrando o templo, lembrando de longe, tinha que funcionar, uma estrutura tinha que funcionar, enorme, gigantesca na época. Uma igreja hoje não é obrigada a ter uma estrutura gigantesca, existem igrejas enormes, com estruturas realmente enormes, igrejas pequenininhas, pobres, modestas, não importa, uma estruturazinha pequena, uma estrutura enorme, mas estrutura, então tem que funcionar. Como é que iria funcionar isto? É impressionante como Deus não estabeleceu de maneira assim clara, como ficou claro o dízimo lá, tão claro que era cheio de regras, como eu falei para vocês, alguns até difíceis de nós compreendermos hoje, tantos mil anos depois, mas cheio de regras, e era claro para eles, era muito claro o que deviam fazer, de 3 em 3 anos separavam o dízimo, parece que era o dízimo extra, ninguém nem sabe direito e tal, mas aí vem... O crente hoje lê o Novo Testamento e, bom, aqui é a parte que fala em questão de finanças na igreja hoje. Tudo bem, pode não ser a palavra dízimo, mas está lá claramente especificado, tudo direitinho. Não tem. Nós tiramos algumas conclusões. Eu entendo, gente, é como se Deus tivesse deixado em segundo plano os detalhes para isto acontecer. Era uma fase muito acima, muito superior, espiritualmente falando, comparada com a fase do Velho Testamento em que se matava
animais, e tinha dezenas de litros de sangue correndo no chão, e aquele sangue apontava para o Senhor Jesus Cristo, sim, mas era uma coisa mais elementar, mais primária, mais do beabá, do que Deus quis e tinha em vista ensinar para os homens. Cristo vem, o próprio Deus entre os homens, vive como um ser humano perfeito, dá a sua própria vida, derrama o seu sangue para quem? Aqueles milhares de animais que morreram com centenas, milhares de litros de sangue foram derramados, apontava só para um só elemento, aquele sangue que ele derramou naquela cruz. Aí veio todo o ensino do Senhor Jesus Cristo, a essência do que o próprio Deus entre os homens tinha a ensinar. Aí vieram os apóstolos, aí vieram os autores do Novo Testamento, as epístolas de Paulo, João, Pedro, o livro de Hebreus, ensinando muita coisa, e como que abrindo muito do que estava escondido, ou melhor do que escondido, retido por Deus, porque a época da revelação ainda era muito primária, Deus não podia abrir muito, não dava, não ia nem entender. Jesus disse para os discípulos dele, tem coisas que eu queria dizer para vocês, mas é porque vocês não têm condição de entender. É como um filho, papai, me explica esse negócio aqui de raiz quadrada, de 3 anos de idade, meu filho, não vai dar, não dá. E raiz redonda, não, essa aqui não dá mesmo. Então, não dá. Então, Deus vai revelando, foi revelando aos poucos para o mundo, o que ele tinha para dizer para a humanidade. Quando chegou em Cristo, foi o máximo da revelação em si, o próprio Logos, a expressão de tudo que Deus quis dizer para o mundo, estava ali em pessoa. Só que ele passou aqui 3 anos e meio ensinando, mais ou menos 33 anos de vida e pouquíssimo tempo, falou razoavelmente muito, mas não muitão, não, mas falou um bocado, fez obras maravilhosas, morreu, ressuscitou e voltou para o céu. Mas e agora? Tem muito que aprender deste homem misteriosíssimo que é homem, que é Deus, ninguém sabe se ele é homem ou se ele é Deus. E aí vieram, inclusive, houve séculos de discussão sobre a humanidade dele, a divindade dele, e muita coisa ia ter que ser digerida pela igreja que ele instituiu. E a base de tudo isso foi o restante do Novo Testamento. O Novo Testamento inteiro, os próprios evangelhos falavam de Cristo, e o restante do Novo Testamento. Ali estava, é como alguém disse assim, Paulo ensinou teologia, Jesus viveu teologia. Eu achei bonito aquilo, porque é mais ou menos isto. Então vem o Novo Testamento, e agora sim, explica de uma maneira profunda, especialmente Paulo e João, quem é esse Jesus? Quais eram os planos de Deus com relação a isso tudo? O que tem no futuro? E qual o mais importante dos mandamentos, Senhor? Amar a Deus. E depois desse, um semelhante é outro. 2, amar o próximo, como a si mesmo. Bom, todos os outros dependem desses 2. Vejam a essência. Então, tudo que a lei diz, tudo é impressionante a síntese que Jesus Cristo fez da lei, gente. Tudo que está escrito lá, tudo no Velho Testamento inteiro, pode esquecer. Se você amar Deus e amar o próximo como a si mesmo. Pronto. Está tudo aí. Para nós hoje, está tudo aí. Então, era um nível muito acima do que Deus tinha a transmitir e a maneira como nós teríamos de viver, pensar nas coisas que são do alto, não nas que são aqui da terra. Olha o nível disto. Aí eu penso que o Espírito Santo julgou assim: como é que vocês vão administrar a igreja, dinheiro para lá, dinheiro para cá? Resolvam isto, novas criaturas,
Paulo não disse para vocês, que agora vocês são nova criatura, 2 Coríntios 5,17 diz, nasceu de novo, Jesus não disse que nasceu de novo, aquele que é dele, foi. Então, não é para pensar nas coisas do alto e fazer a justiça de Deus, do reino de Deus, e todas as coisas seriam o quê? Acrescentadas. Jesus não ensinou isso? Lá em cima, o padrão. Então, vocês querem que eu trate com vocês na igreja, depois de Cristo ter vindo e voltado para o céu, depois do Novo Testamento completo, a quantidade de revelação que vocês têm hoje das coisas espirituais, da importância que eu digo, página após página do Novo Testamento, a importância para vocês viverem com a mente nos céus, santificados, mortos para o pecado. Eu vou ter que tratar com vocês como eu tratei com crianças, espiritualmente falando, na época dos judeus. Olha, o dízimo, 10%, o que passar debaixo do cajado do pastor, não precisa ver se é bom ou ruim, tanto aqui, tanto lá. De 3 em 3 anos, separa um dízimo, viu? Aí vocês deem para as viúvas, para os estrangeiros, porque eu não quero que eles passem fome, não. E se não der para transportar o que você tem, se você produziu bastante, lá para Jerusalém é longe, pode vender aí, e pega o dinheiro, que é mais leve do que o boi, ou vários bois, e pega o dinheiro e leva para Jerusalém. E lá você troca. Olha os cambistas que Jesus expulsou do templo, porque abusaram disso aí. Aí chegavam lá nos cambistas e trocavam o dinheiro, podia ser até de outra moeda, que o judeu vinha de longe. Tudo. Então, comprava animais, ou o que queria, vinho e tudo especificado direitinho lá. Agora eu vou dizer isso para vocês da igreja. Você pega o seu salário, veja qual é o seu FGTS, desconta o aviso prévio, aí calcula o bruto ou o líquido, e se você ganha de 15 em 15 dias, você vai dar o dízimo assim, viu? Se você é mensalista, eu quero que você contribua assim. Se você é fazendeiro, aí você faz assim. Se você está desempregado, faça assado. E com relação ao salário de desemprego, vamos fazer diferente, eu só quero tantos por cento. Não fala quase nada. É impressionante isto. Eu penso, como esse segundo grupo, que não acha razoável a ideia de que o dízimo hoje continua tão literal nos 10%, pelo fato de que era antes da lei, e se a lei não está mais em vigência, então não importa, o dízimo está valendo do mesmo jeito. Não acho razoável. Prefiro muito mais essa ideia que eu acabei de explicar, de olhar de um ângulo mais em termos de conceito, e cada igreja que estabeleça as suas regras, a sua maneira de fazer. Então vamos ver algumas passagens do Novo Testamento que mostram princípios sobre doação de dinheiro. Eu vou dizer mais, nenhuma passagem que eu vou ler fala de contribuição à própria igreja. Todas elas vão falar de contribuição a uma certa campanha que Paulo fez aos crentes pobres da igreja de Jerusalém. Ainda tem esta. Não só não fala em dízimo, como nem fala de contribuição à igreja. Façam assim quando quiserem contribuir financeiramente com a igreja. Não tem. Pelo menos diretamente. É impressionante. Agora, se vocês acham que eu estou aqui para dizer assim, esqueçam o dízimo, vocês estão muito enganados. Leia os estatutos da nossa igreja. Muito bem. 1 Coríntios 16, 1 e 2. Vamos para o princípio. Abra a mente, abra o coração, esqueça o Velho Testamento, esqueça a época da meninice espiritual. Seja maduro espiritualmente. Vá para os princípios, vá para o coração. 1 Coríntios 16. Um e 2. Quanto à
coleta para os santos, fazei vós também, como ordenei às igrejas da Galácia. Coletas para os santos, o assunto não é nem igreja, sustento de uma igreja. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa. Agora vem uma coisa importante. Se você é desses que grifa a sua Bíblia em passagens importantes, grife esta. Conforme a sua prosperidade. Estão vendo? Conforme a sua prosperidade. Está entrando aí um princípio de proporcionalidade. Proporção. Você que estudou matemática, não sei se ainda chama de aritmética, para que são menores, vocês sabem que quando fala em porcento, está falando em proporcionalidade. Enquanto quando o Velho Testamento falava em 10%, estava falando que era 10 para cada 100. Proporcionalidade. Se alguém tinha 10, se alguém tinha 100, ia dar 10. Se alguém tinha 10, ia dar 1. Se alguém tinha 1.000, ia dar 100. Se alguém tinha 1 milhão, ia dar 10 mil. Proporcionalidade. Então, o princípio da proporcionalidade, já começamos a ver que está aqui, no Novo Testamento. Ok? Tem tudo a ver com a sua condição financeira. Conforme a sua prosperidade, e vá juntando para que se não façam coletas quando eu for. E a passagem continua. 2 Coríntios 8 e 12. É até interessante lembrar, como vocês sabem, eu estou iniciando uma série em 2 Coríntios, então nós vamos ver detalhadamente os capítulos 8 e 9, são belíssimos e que falam muito disto. Então, tanto que eu não vou desenvolver demais aqui, porque eu vou fazê-lo quando chegar lá, no capítulo 8 e 9. Mas, por enquanto, tenhamos um tira-gosto. 2 Coríntios 8 e 12, porque se há boa vontade, será aceita conforme que o homem tem, e não segundo o que ele não tem. Exatamente o mesmo princípio da proporcionalidade, novamente, de acordo com o que tem, não o que ele não tem. Para os que são mais afiados em termos de raciocínios matemáticos, começa logo a surgir uma pergunta: qual é esta razão da proporcionalidade? Já ficou claro 2 vezes aqui, que no Novo Testamento, quando fala em questão financeira, o princípio de proporcionalidade continua na mente de Deus. Só que no Velho Testamento, ele especificou este princípio da proporcionalidade através de um número. Qual? 10 em cada 100, que é o que nós chamamos de 10%, que é o que nós chamamos de dízimo, do jeito que 1/3 são 33%,333, 50% é metade, então dízimo é exatamente 10%. Aí alguém diz assim, a proporcionalidade está mantida no Novo Testamento, mas são os 10%. Então, essa pergunta é muito importante, creio eu, para o crente hoje. Está valendo os 10 ou não está valendo aquele número? Até aqui ele não apareceu. Só fala em proporcional que cada um tem. Se é 2%, ou 15%, ou 20%, ou 10%, não fala. Continuando. 2 Coríntios 9 e 7. Um outro princípio sobre dinheiro no Novo Testamento. Contribuição, ou doação, ou pagamento, seja como for, em coisas do trabalho de Deus. Princípio muito bonito. 2 Coríntios 9 e 7. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração. Não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Esse princípio belíssimo é alegria ao dar. Importante isso também. Um critério ao dar. Você precisa ter um critério.
Do contrário, não tem o menor sentido essa expressão, cada um contribua segundo botou, colocou, propôs no coração. Então aqueles irmãos iam doar para os outros irmãos lá de pobres em Jerusalém. Aí o outro pensou assim, rapaz, eu vou dar o equivalente àquele bezerro. Não, eu vou dar tantas moedas. Cada um tomou sua decisão lá. Talvez meses antes, Paulo passou muito tempo fazendo essa campanha. Então Paulo disse assim, olha, o que você colocou no seu coração, cumpra. Eu não sei quanto é. Só alguém sabe. Deus. E não aceite o que você propôs no coração com tristeza. Não dê. E agora? Tem que ser alegre. Dê um jeito de ficar alegre com o que você está dando. Se você está dando R$500 triste e só consegue ficar alegre com 18, eu acho que vai dar 18. Eu acho. 500 não dá. E 250? Ainda estou triste, senhor. 100? Meio tristinho, não tanto mais. 50, senhor, estou tão agarrado com dinheiro, estou uma coisa horrível. 30, eita, tem que comprar isso, comprar o capete novo lá para cá, o tapete, comprar isso, comprar aquilo. 18 eu dou com alegria. Então encontre o seu número, que você vai, o seu critério, com o qual você vai dar com alegria, porque senão não serve. Não serve. Tudo bem. Já me entendi com Deus, eu não tenho nem alegria e nem tristeza. Aí, 18 é com alegria, mas até 30 ainda dou, sem um nem o outro. Eu dou neutro. É obrigação, eu dou. Não dê. Não, mas, mesmo sem ter alegria e nem ter tristeza, não é para dar? É por obrigação? Não dê. Está escrito. Não dê por tristeza ou por necessidade, por obrigação. Você tem que dar. A hora desse dízimo é de lascar, porque eu quero ser fiel a Deus e eu tenho que dar esse dízimo. Não tem. Se for desta forma, não tem. Dá, tem que ser com alegria. Nunca esqueça isso. 50 centavos para alguém que lhe pede no meio da rua, ou 100 mil reais para uma pessoa, por uma causa bela aí, não importa. Ou se é um chamado dízimo mensal que você dá, ou se é uma oferta no gasofilácio, ou se é uma ajuda para o missionário lá na África, não importa. Alegria. Você não consegue, primeiro trate de ter alegria no seu coração. E fique morrendo de vergonha diante de Deus, porque você não consegue dar com alegria, se é o seu caso. 2 Coríntios 8:4. Diz, mais um princípio então, 2 Coríntios 8:4. O 3, porque eles, testemunho eu, ele está falando aqui da igrejas da Macedônia, dando um exemplo bonito para os irmãos lá de Corinto, que Paulo está escrevendo para os coríntios, que moravam em Corinto. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram a abundância de o quê? Alegria, olha, estávamos falando disso, alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, eles foram mais do que o princípio da proporcionalidade, eles até exageraram para cima, coisa bem típica nas igrejas hoje, né? Desculpe a ironia, mas eles exageraram para cima, acima das posses deles, se mostraram voluntários, fazendo não por obrigação, pedindo-nos com muitos rogos. Às vezes não quero acreditar, gente, no que eu estou lendo. Mas é a palavra de Deus. Paulo, você não está nos enganando.
Como é? Diz de novo aí, Paulo. Pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. É para matar de vergonha. Para matar de vergonha. Nós, hoje, a grande maioria de nós, crentes, em termos de dinheiro. Matar de vergonha. Pobres, pedindo, com muitos rogos, para participar deste privilégio. Fila aqui, depois que a missionária, o missionário expôs aqui a sua situação, e nós abrimos aqui uma campanha, fila, me bote aí, não, já está bom, não, mas eu faço questão, mas eu sei que você está com problema financeiro, não, eu faço questão, bom, olha, bote meu nome aí, se não for misão com você, se você não colocar. Abrimos uma campanha aqui. Gente, só lembrando, foi um mês, ó, já passaram 3 semanas, não entrou nada, ou quase nada. Gente, está em cima. Aí no último domingo, aí lá vem o responsável lá. Gente, é hoje, ó, está terminando. O pessoal lá de Cabo Verde, que ficou sem colchão, lá, estão necessitando de coisas básicas, gente. Termina hoje. Uma vergonha. Aí a gente lê uma passagem dessa aqui. Onde é que nós estamos, hein? Estamos no outro mundo, é outra Bíblia, é outro Espírito Santo que habita em nós, é outro céu que está prometido para nós. O que é isto? Vamos em frente. Então, princípios sobre doação, proporcional às condições de cada um. Segundo, propõe no coração e compreendido como uma graça de Deus. É um prazer que Deus lhe dá, é um privilégio. Você já experimentou dar alguma coisa para um rico? Gosta não. Rico não gosta de receber presente. Porque ele é tão orgulhoso que ele vai receber de um pobre, para ele é pobre, presentezinho. Ele dá presente. Ele quer que fique ingrato a ele. É o contrário, você está entendendo? Não, eu lhe dou presente, você me dá presente, eu não gosto. Imaginem se Deus tivesse essa atitude. Você iria implorar para Deus, de joelhos, por favor, deixe eu ajudar aquele irmão, não se meta nisto. Você quer me dar dinheiro? Você quer me ajudar a sustentar aquela pessoa, pobre ou rica, que eu criei, eu sou o Deus dela? E você quer ajudar a sustentar a minha igreja, o meu pastor, o meu ministro, pagar a luz da minha igreja? Você não ouse entregar 1 centavo para a minha igreja, que eu lhe destruo. Porque eu sou o Deus Todo-Poderoso e você é um verme, querendo me dar dinheiro, coisa nenhuma. Não venha com isto. Se um rico, miserável qualquer rico, tem essa atitude, imagina um Deus Todo-Poderoso. Já tinha pensado nisso? Aí Deus dá a graça. Ele mostra muito favor, diz, você quer dar? Porque eu sei que você, mesmo sendo um pecador, você herdou algo da minha natureza, que é de dar, de generosidade. Eu sei que alguma coisinha pequenininha ainda tem no seu coração, nem que seja para aliviar sua consciênciazinha aí. Eu sei que você precisa dar isso para alguém, nem crente é. Mas para um crente, tudo bem, eu sei que agora você é nova criatura, já coloquei o meu Espírito Santo em você, agora eu sei que você está bem mais parecido comigo, está sendo santificado no dia a dia, então da maneira como eu gosto muito de dar, e você agora é meu filho, você está com vontade de dar, eu sei que você está, porque eu coloquei no seu coração pelo Espírito Santo que habita em mim, e você agora está cada vez mais parecido com o meu Filho Jesus Cristo, que deu não menos do que a própria vida. Então é natureza de Cristo, dá. Você sendo crente agora, eu sei que você está com muita vontade de dar, mas não vai dar.
Não deixo. Olha, eu acho que isso é muito, muito triste para nós. Sermos proibidos de dar. Para quem quer que seja, porque Deus proibiu. É pecado dar. Acho que isso é insuportável. Para alguns que são mais agarrados com dinheiro, isso é um sonho dourado. Mas para um crente fiel, um crente sensível no coração, proibir dar, senhor, eu vou morrer. Se eu não conseguir dar para alguém, ou ajudar alguém, tirar a necessidade de alguém, eu não aguento tirar o ar que eu respiro. Pois esses macedônios entenderam isto e pediram com muitos rogos, sendo pobres, pediram, por favor, talvez pelo amor de Deus, Paulo, nos deixe participar desta graça, deste favor. É um privilégio que você tem poder dar. Nunca esqueça isto. Vamos ver duas situações bíblicas que pressupõem a existência de verbas, de dinheiro no meio. Primeiro, custeio de obreiros. 1 Coríntios 9, de 3 a 14. 1 Coríntios 9, de 3 a 14. A minha defesa perante os que me interpelam é esta: não temos nós o direito de comer e beber, e também o de fazer-nos acompanhar de uma mulher irmã, como fazem os demais apóstolos e os irmãos do Senhor? E Cefas era Pedro, aliás, o primeiro Papa, a esposa do primeiro Papa aqui. Um parênteses apenas, que é um problema, essa questão do celibato. Ou somente eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Opa, o assunto aqui é dinheiro agora. Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Porventura falo isto como homem ou não diz também a lei? Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi quando pisa o trigo. Acaso é com bois que Deus se preocupa? Ou é seguramente por nós que ele o diz? Certo que é por nós que está escrito: pois o que lavra, cumpre fazê-lo com esperança. O que pisa o trigo, faça-o na esperança de receber a parte que lhe é devida. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais. Aqui tem um princípio muito importante. É que Paulo está dizendo: eu tenho direito de receber de vocês dinheiro. Ou, claro, bens materiais ou dinheiro que compra bens materiais. Mas o assunto aqui é sustento físico. Não é receber bênçãos dos irmãos, orações dos irmãos, respeito dos irmãos, não, amor dos irmãos, não, quer dizer, amor na forma, no caso aqui, de bens. Se outros participam desse direito sobre vós, não temos nós, em maior medida? Entretanto, não usamos desse direito, antes suportamos tudo, para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? Olha aí os levitas, os sacerdotes, está vendo? Conforme eu li lá na lei. E quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento? Aqui é coisa física. Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. Então aqui está estabelecido um princípio que pressupõe a existência de verba. Então, um pastor, um missionário, alguém que se dedica totalmente a pregar o Evangelho, esse viver aqui significa finanças, recursos, coisas para ele viver. Ok?
Mas você veja, irmão, como é discreto a forma. Paulo diz assim, eu teria direito, irmãos, eu não fiz isso. Porque eu não quis causar obstáculo, mas eu tenho direito de fazê-lo e outros têm direito também. E aí ele joga o princípio geral. Prega o evangelho, viva do evangelho. É um direito que o pregador do evangelho tem de viver do evangelho. É um princípio. Mas quanto? Qual é o salário? Aí lá vem de novo o Espírito Santo lhe dizer, vocês querem que eu estabeleça uma regra? Que vocês façam a média do que as pessoas ganham, dos membros da igreja ganham, façam a média e isso é que o pastor vai ganhar. Não, é 80% da média, acima da média. Não, é o seguinte, ele vai ganhar igual ao que ganha mais. Não, é igual ao que ganha menos, para dar a lição de humildade. Não, é isso. Resolvam. Quanto é que o pastor, o ministro, o missionário, o que prega o evangelho de uma maneira plena, resolvam. Vocês resolvam, cada igreja aí, resolvam como é que vão fazer. O princípio está aí, entendeu, pessoal? Quem vive o evangelho, quem prega o evangelho, vive do evangelho. Vocês têm alguém no meio de vocês, pregando o evangelho para vocês, que vive pregando o evangelho? Temos, pois ele deve viver do evangelho, dê um jeito de sustentá-lo. Agora, quanto é que ele vai ganhar? Se inclui FGT, não sei o quê, se inclui férias, 13º, resolva. Eu acho que é assim que Deus encarou essa questão. É uma explicação que eu tenho. Para justificar a ausência de normas e de diretrizes mais claras para a igreja funcionar financeiramente. Praticamente não tem. Primeiro Timóteo 5, 17 e 18. Primeiro Timóteo 5, 17 e 18. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Pois a Escritura declara, Paulo já havia citado isso em 1 Coríntios, agora ele repete, não amordaçes o boi quando pisa o trigo, e ainda, o trabalhador é digno do seu salário. Uma curiosidade para vocês. Quando ele fala aqui, versículo 17, dobrados honorários, a palavra traduzida por honorários no grego é ou preço pago por alguma coisa ou é honra. Existem os dois sentidos. Então, algumas versões, vocês podem até encontrar, devem ser considerados merecedores de dobradas honras, os presbíteros e tal. Olha, então aqui não está falando do salário do pastor dobrado, coisa nenhuma, o negócio aqui é honra. Só que, primeiro, tem os dois sentidos. O contexto aponta para que sentido? Vamos ler o contexto um pouquinho mais. Aí vem no versículo 18, o trabalhador é digno do seu salário. Pronto. Essa palavra é outra palavra no grego, e essa significa exatamente pagamento, salário. Então, obviamente, o contexto aponta para a questão de pagamento daquele que vive, no caso, os presbíteros, os pastores que pregam e tudo mais. É óbvio a questão salarial. Muito bem. Então o pastor deve ganhar o dobro, com certeza. O dobro de quê? Bem, quer dizer, não diz. Mais uma vez, o Espírito Santo não quis entrar em detalhes na igreja. O dobro de quê? Não, se os que presidem bem, então deve ser o dobro dos que presidem mal. Aí dá briga isso na igreja. Pastorzinho, é o seguinte, você vai desculpar, o pastor preside muito mal a igreja, porque a igreja está em dificuldade, o pastor vai falar dele. O senhor tem presidido a igreja mal, então desculpe, irmão, o senhor vai ser reduzido na metade. O senhor caiu de categoria de acordo com a regra da igreja. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 17, as escrituras ensinam que o senhor vai ser rebaixado. Não tem uma regra, não tem uma clareza, tem um princípio muito bonito, muito bonito. Tratem bem os que pregam a palavra.
financeiramente. O assunto aqui é dinheiro. Não pense que eu estou aqui fazendo campanha por mim, não. Eu estou mais no fim, mais para lá do que para cá, graças a Deus. Então, mas, já, às vezes a ideia de que não, o pastor ele deve ganhar pouco, para ele aprender a ser um apóstolo Paulo, passar por fome, nudez, perigo. Então bota ele para andar meia-noite na rua, para conhecer também o que é assalto. Bota o pastor para se expor mesmo, para valer, né, para conhecer perigo, para ser apóstolo Paulo. Então é uma mentalidade que não tem respaldo nas Escrituras, de jeito nenhum. Né? Trata bem. Agora, claro, tem todas as outras passagens que falam de modéstia, de ter cuidado com o mundo, que aí começa a vir o outro extremo, né? De ter muito dinheiro e acaba se mundanizando, se materializando demais. Não é saudável. É não, de jeito nenhum, é não. Inclusive, você quer ver um dos primeiros indícios de uma seita, ou de uma igreja que não segue os princípios das Escrituras, vejam o padrão financeiro do pastor, não em termos familiares. Um pastor pode vir de uma família riquíssima e ser pastor e ter heranças, é outro assunto. Mas alguém que ficou rico com a igreja, ele ficou rico com o trabalho da igreja, ganha muito mais do que os irmãos, tem bens, tem tudo, rico com igreja. Não, igreja não é lugar para ficar rico, ninguém. Mesmo que a igreja cresça e adquira 10 mil membros e fique uma igreja milionária, cheia de patrimônio, tudo bem se ficar. Mas essa igreja, num lugar rico, num país rico, que nem é o nosso caso, mas se fosse um país rico e tudo, certamente a igreja vai ter cuidado, sim. E o pastor não ganhar demais, eu concordo, não ganhar demais de ficar um homem rico, não. Dizem que um exemplo bonito disto, de modéstia financeira, é o famoso evangelista Billy Graham, que inclusive eu não concordo em muitas coisas dele, inclusive com o ecumenismo dele, tá? Não concordo, mas o admiro em muitas outras coisas. E uma é essa. A Fundação Billy Graham rapidamente tornou-se multimilionária, com muito dinheiro entrando, porque ficou muito popular. Então, tinha milhões ali nas mãos dele, mas ele, assim, eu li, de alguma forma, fui informado, de que ele estabeleceu um salário digno para ele, ou a diretoria que ele escolheu para dirigir a fundação, estabeleceu um salário digno e ali ficou. Independente dos milhões que entravam e saíam, é ali, o salário dele. Eu achei isso muito bonito, porque não era proporcional aos milhões que iam entrando, não estava ali para isso. É vivo, bem velhinho, 90 e tantos anos, mas ainda é vivo. Então eu estou vendo aqui situações bíblicas que pressupõem a existência de verbas numa igreja, de dinheiro. Custeio de obreiros, já lemos, pastores, já lemos, doações a irmãos necessitados. Eu não vou ler porque nós já lemos Paulo falando da ideia de juntar dinheiro para dar para os irmãos em Jerusalém e tal, então já li várias passagens sobre isso, é outra necessidade. Então é implícito o restante de outras obrigações financeiras para a manutenção de cada igreja. É interessante, gente, é que é implícito, não é explícito. Espera aí, e a luz? Não fala. E os impostos? E os funcionários? E o piso que quebrou? Tem que ter dinheiro. Mas o Novo Testamento não diz. É implícito. Então, 2 tipos básicos de contribuição se percebe, até aqui com o que nós lemos: contribuição regular e proporcional ao ganho de cada um. Princípio. Que proporção? Não consta. Então, a minha posição pessoal, que a igreja inclusive já sabe, mas eu estou repetindo, é que eu acho que quem está procurando um número para basear o seu critério, a sua proporcionalidade, 10% mostra que é um número seguro. Por quê? Porque é um número que agradou a Deus no tempo do Velho Testamento. Então, se agradou a Deus esse número, se ele achou razoável que o judeu desse 10% da sua renda lá para o templo, o serviço do templo, levitas, sacerdotes e tudo, então,
Senhor, eu vou procurar paz no meu coração em entregar para o trabalho, o serviço na igreja, de pagamento de salários, de pastores, de funcionários, de luz, de igreja, de missionários e tudo. Um número seguro, eu creio, Senhor, que é 10%. Então, eu vou dar o meu dízimo. Eu acho uma posição altamente saudável, em termos de percentual. A obrigatoriedade, eu acho que existe, independente da proporcionalidade. Mas eu acho que é um número seguro. Então, eu gosto sempre de dizer o seguinte, como o Novo Testamento é um nível acima do Velho, como eu já falei, e Deus, tudo indica, conta com atitudes do crente hoje, proporcionalmente muito mais maduras espiritualmente do que do tempo antigo, que era 10% e pronto, apesar de que tinha ofertas voluntárias e tal na época também. Mas já que nós estamos no outro nível, eu gosto de dizer assim, dê no mínimo 10%. Mas essa sugestão pessoal. E às vezes, eu até brincando um pouco, eu digo, se você vai dar 8,33%, dê. E justifique diante de Deus, porque você encontrou um número tão esquisito. Mas justifique. Biblicamente, não tem escrito que é 10%. Então, essa contribuição regular e proporcional é importante, creio eu, obrigatória numa igreja, não é opção. E vem a contribuição esporádica de ofertas para ajudar pessoas e tudo. É com muita boa vontade que deve ser dado. Pastor, como é que o senhor disse que é obrigatório e, ao mesmo tempo, deve ser com alegria? E deve ser de acordo com o que você botou no coração. Não pode ser por obrigação, não pode ser com tristeza, pode não. Tem que ser bem liberal, de todo o coração, tem. E obrigatório, é. Incompatível, é. Quer dizer que você acha que é obrigação sua ser fiel à sua esposa? Claro que é. Você não tem prazer em ser fiel à sua esposa, não? Uma coisa é incompatível com a outra. Não é alegria? Você tinha um revólver na cabeça quando disse lá, na hora do casamento, que ia ser fiel a ela até a morte, ou você disse espontaneamente? Não é o seu coração que estava pedindo isso? Mas é obrigação, não é? É. Então, muitas coisas que são nossa obrigação, coisas que são obrigação nossa, é prazer também. Eu já ouvi gente dizendo assim, que o meu patrão não me ouça, mas eu gosto tanto do meu trabalho que eu trabalharia até de graça. Já vi gente dizendo isso, que é um prazer trabalhar, gente que gosta de trabalhar, é obrigação, mas ele gosta. Então, não argumente que é um contrassenso, porque eu não creio que seja não. Há uma passagem muito polêmica, eu já soube, já deu tapa de crente em pastor. Por causa dessa passagem aqui, mas eu não estou correndo esse perigo não, porque eu não vou dizer o que o pastor disse lá. Malaquias 3, 8 e 9. Mostra que é muito grave faltar com responsabilidade do dízimo no Velho Testamento, e se continua sendo uma responsabilidade cristã, não mais em termos de 10%, mas em termos de um critério, segundo colocou no coração, e de uma proporcionalidade, claro que continua tão grave quanto antes. Entendo eu. Malaquias 3, 8 e 9. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Deus responde, nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós a nação toda. Aí chega um pastor e diz no púlpito, hoje em pleno Novo Testamento, diz, quem não está dando o dízimo é ladrão. Aí tem gente que não aguenta isso e vai e avança no pastor, que eu já sei que já deu briga isso aí. Não faria isso nunca, primeiro por causa da forma. Segundo, porque temos que respeitar aqui exatamente o que eu já falei, a questão da diferença entre Velho Testamento e Novo Testamento, da obrigatoriedade da lei com relação aos detalhes do dízimo. Então, para Deus,
não cumpriu aquela lei rigorosamente, estava fora da lei. Como hoje é fora da lei alguém que não paga o imposto que é devido, está fora da lei, está sonegando. Então era uma lei. E Deus dizia, vocês estão sonegando, estão me roubando. Inclusive, Deus era o dono de Israel, o templo era para ele, ele fundou Israel, criou, elegeu, escolheu. Então, para Deus é tudo dele, para ele. Então, como é que eu aplico hoje esta passagem? Assim, meu irmão, minha irmã, coloca um critério no seu coração. E esse critério vai ser lei para você. Você e Deus. Se você furar esse critério, já começa a ficar parecido com Malaquias 3. Pode acontecer desse critério no seu coração mudar. O critério, com o tempo, com a sua condição financeira, que melhorou, que piorou, com a sua idade, sua maturidade, os filhos já foram criados, ou ao contrário, foi um filho com problemas, e eu não sei o que, mas eu acho razoável. Senhor, deixa eu combinar contigo um outro critério, e me dá paz, e trate isso com Deus, com responsabilidade cristã, no nível aqui, não infantil, como no tempo lá dos judeus. Converse com ele, é um Deus larguíssimo, bondoso, amoroso. Agora vá cheio de princípios bíblicos, vá com generosidade, vá com honestidade e vá com cuidado diante de Deus. Está diante de um pai amado, mas um pai santo. Vá querer brincar com Deus, manipular Deus. Horrível coisa cair nas mãos de um Deus vivo. Mas, pessoalmente, aqui é pessoalmente, não posso mostrar uma passagem. Pessoalmente, eu acho que o crente tem liberdade de conversar com Deus. Pronto, Senhor, a partir de hoje, então, eu tenho um critério novo diante de Ti. Aliás, há um mês que eu estou orando por isto, eu estou sentindo muita paz no coração, e eu vou continuar assim. Fica combinado, então, Senhor, este novo critério. Tudo bem, eu não vejo problema nenhum, pessoalmente. Agora, siga este critério. Não saia, meu irmão, não saia deste critério por nada neste mundo, mesmo sua casa pegar fogo. Não saia deste critério. Porque foi o que aconteceu com os judeus, que Deus estabeleceu o critério. Tudo bem, não foi os judeus que estabeleceram para ele, foi Deus que deu, na época de infantilidade, como o pai fala com o filho assim. Meu pai não fala comigo hoje como falava quando eu tinha 8 anos de idade, óbvio. Então, é diferente, mas o critério Deus deu e exigiu. Não estão cumprindo não? Vocês estão me roubando, viu? Então agora você dá o critério para Deus, com base nessas coisas que eu coloquei, o número 10, é seguro e tal, seja como for, você ganha por mês, por ano, ou comissão, não importa. Vá para Deus, estabeleça um critério. Agora, você fez uma lei entre você e Deus, e Ele vai querer que você seja sim, sim, não, não. Cuidado com os critérios que você estabelece para Deus. Vamos continuar. Algumas razões, além da obediência pura e simples, algumas razões pelas quais o crente deve dar o dízimo e ofertas. Porque é a única fonte de recurso da igreja. E nada nesta terra funciona sem a parte, nenhuma estrutura funciona sem a parte financeira. A igreja não tem outra fonte de renda. Saiba que há casos de políticos que chegam em igrejas, em época de eleição, querendo doar. E igrejas não recebem. É diferente de uma lei num loteamento novo, que estipula, isso é comum, já aconteceu muito, um loteamento novo, isso aqui vai ser áreas para supermercados, aqui é área residencial, isso aqui vai ser área para igrejas, e as igrejas que chegarem primeiro vão receber uma doação, é diferente, porque é coisa institucional, em lei, e não é um político em si favorecendo alguém, ou alguma igreja em particular, mas isso acontece e eu acho plenamente lícito,
Mas na época de uma eleição, e chegar aqui um candidato A, B ou C, e querer ajudar e tal, não. Nós não aceitamos. Então, a única fonte de renda da igreja mesmo é os dízimos dos irmãos, pelo menos com o que ela pode contar. Claro que uma doação, uma oferta, como nós mesmos fomos beneficiados recentemente, claro, podemos aceitar a nosso critério. Muito bem. Liberdade para fazer isso aí. Mostra confiança em Deus. Interessante que em Malaquias, eu parei no versículo 9, 8 e 9, que é um versículo pesado, fala de roubo e tal, mas olha o 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Esta passagem, gente, foi para o Velho Testamento. Não dá para chegar num púlpito e dizer a mesma coisa. Dê o dízimo e Deus vai abrir a janela do céu para você, e você vai ver o carrão que tem na sua garagem daqui a 6 meses, como muitos fazem. Não pode, é uma distorção muito grande. Mas o princípio de agradar a Deus por um critério estabelecido diante dele, ou que ele tenha dado, ou que você propôs a ele, e ele deu para o seu coração, o princípio está aí, é o mesmo. É o mesmo, agrada muito a Deus. Por fim, 2 Coríntios 9, de 8 a 11. Segundo Coríntios 9, de 8 a 11. Eu vou desenvolver isso melhor quando estiver pregando à noite sobre 2 Coríntios, quando chegar aqui. Mas essa passagem é importantíssima, porque é a passagem que chega mais perto que eu conheço no Novo Testamento, quanto à questão de: pastor, então, o que é que a Bíblia promete, afinal de contas, para quem é fiel a Deus no seu dinheiro, para quem é generoso, para quem é liberal, com a igreja, com os necessitados, com os missionários, o que é que Deus promete mesmo? Porque no Velho Testamento a gente já sabe, era muita coisa física, material, saúde, muitas coisas Deus prometia imediatamente, naquela época. Hoje, o que é que promete mesmo? Vocês vão ver aqui a descrição do apóstolo Paulo, e como todo o peso está em cima de bênçãos espirituais, não materiais. Tem uma parte que ele toca bem rápido, mas é muito discreto, e não dá para pregar como hoje, em termos de muitos falsamente dizem que é promessa de Deus ficar rico e coisa assim. Então, 2 Coríntios 9, de 8 em diante, Deus pode fazer-vos abundar em toda graça. Pastor, e minha poupançazinha? Não está aqui não? Graça. Você quer ficar rico? Dê para Deus, dê seu dinheiro para as coisas, seja generoso. Rico de graça, das coisas de Deus, dos favores de Deus, das bênçãos de Deus. A fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, agora está falando no meu patrimônio, está melhorando aqui o negócio. Ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. Então vou ficar rico de boas obras, E rico de graça, da graça de Deus, de boas obras, Como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Então você é alvo de justiça, você é uma pessoa, vou praticar a justiça, vai. Que coisa boa, pois é. Mas dinheiro mesmo que é bom, nada. Até aqui não saiu nada. Versículo 10. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira, e multiplicará os frutos da sua fazenda, os frutos da vossa justiça. De novo, falando que você vai ficar rico de justiça. Tem um pontinho aqui que ele fala em sementeira. Deus suprirá e aumentará a vossa sementeira. A parte do Novo Testamento
mais perto, que fala de agradar a Deus, sendo liberal e generoso, e que de uma certa forma isso agrada a Deus e pode refletir em sua condição, esta aí, a parte mais ousada que o Novo Testamento chegou. A teologia da prosperidade bíblica se apoia aqui. Se nós tivermos, vamos fazer uma teologia da prosperidade bíblica, pois está aqui ela. Agora, dizer que isto, Deus multiplica a sementeira, que até a palavra é um pouquinho complicada, que pode ser semente, ou pode ser um lugar onde se joga a semente, no original, e todo mais, antes e depois de falar na semente, é bênção espiritual, justiça, boas obras, tudo. Então é óbvio que o que inunda mesmo o Novo Testamento, em termos de promessas de Deus para o generoso, é que você agrada muito a Deus e Ele vai superabundar a sua vida de prática de justiça, de bondade, de boas obras, de mais generosidade ainda, do que você precisa. Lá vem sua sementezinha, você precisa disso, Ele vai lhe dar. É interessante que muitas vezes um crente diz assim: eu sou até pobre e fui tratado num hospital melhor da cidade, eu não sei como é que pode. Já ouvi muito isto. É porque eu tinha uma carteira de não sei o quê, o hospital tinha lá um convênio, eu não sei, quando eu olho, que tratamento eu tive, já vi muitos crentes dizendo isto, ou foi doado para mim, me doaram, alguém pagou para mim, 10 dias de hospital, comprou para mim uma cadeira, para eu andar, uma cadeira que eu não tinha nem dinheiro para comprar, uma cadeira de rodas, eu não sei, elétrica, eu não tenho dinheiro para comprar nenhuma sem ser elétrica, eu ganhei uma. Então, eu já vi crentes falando, você deve ter, né, vocês, crentes, falando de coisas que receberam e que foram beneficiados em momentos críticos, muito acima da capacidade financeira deles, até desproporcional muitas vezes. Eu não sei como é que foi isso, pois eu sei, é Deus multiplicando a sua sementeira. Quer dizer, pastor, que eu não posso ficar rico se eu sou um empresário, crente sério e for generoso? Deus não pode multiplicar financeiramente? Claro que pode. Claro, existem crentes ricos, milionários, fiéis. Claro que pode. Mas não é uma promessa específica de Deus. Você não vai contar com aquilo, você não vai ser generoso para isso, não é um investimento. Como você investe no Banco Itaú, tanto e recebe tanto, um ano depois, combinado, escrito no contrato. Não é assim com Deus. Ele faz o que Ele quiser. Então, pode acontecer de eu ser generoso e até piorar economicamente? Pode. Piorar, pastor, estou falando é piorar. Eu também, agora eu estou. Piorar. Não pode dizer que Deus foi infiel, que não. Não. Resumindo, meus irmãos, eu não tinha algumas coisas aqui, mas vou deixar para depois. O dízimo é uma obrigação. Na realidade, o dízimo que nós praticamos aqui é um dízimo entre aspas. Por quê? Porque não é obrigatoriamente 10%. É o seu dízimo, você estabelece. Como a grande maioria adota o número 10%, que é um número saudável, então nós chamamos logo de dízimo, mas isso confunde algumas pessoas, porque o Novo Testamento não fala, como eu já comentei. Então nós praticamos aqui uma entrega financeira, no caso mensal, pode ser bimensal, pode ser trimestral, quinzenal, fale com o tesoureiro, com o conselho da igreja, isso aí não tem problema, mas é um valor que você reserva para a igreja, proporcional ao que você tem e ganha, e de acordo com o que você colocou no coração e com alegria. Pronto, é obrigatório e ao mesmo tempo deve ser muito gostoso. Vamos orar ao nosso Deus. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, obrigado pela ausência de regrinhas no Novo Testamento sobre o dízimo, ou sobre assuntos de dinheiro na igreja. Obrigado pelo padrão que Tu elevaste o Novo Testamento e nos trata como adultos na fé, pois que sejamos compatíveis com essa Tua expectativa e que sejamos altamente generosos e que 10% seja o mínimo
que o crente tenha alegria de dar, não só em termos de dízimo para a igreja, mas em toda a sua vida, com generosidade para quem precisa e para quem toca o coração. Entenda que tudo que a pessoa tem, ou pouco ou muito, vem de ti, e que um dos piores pecados de falta de confiança em ti é aquele que se agarra ao dinheiro achando que se der, não vai ter mais. E a ideia de ter menos é insuportável na sua cabeça, no seu coração, na sua mente. Como ele não admite ter menos, ele não vai abrir mão, não vai dar, a não ser que seja obrigado. Mas generosamente ele não vai, porque vai ter menos. É um pecado grave de falta de confiança em ti, porque ele pode triplicar se tu quiseres, e pode realmente ter menos se tu quiseres. Que confiemos mais em ti, e que quem multiplica a nossa sementeira és tu, não é a nossa inteligência, não são os bancos, não é a nossa astúcia, mas é a tua misericórdia, a tua graça. Dá-nos a tua graça de perceber que é uma graça ser generoso com o nosso dinheiro, pouco ou muito. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que deu não dinheiro, mas a própria vida, o próprio sangue, infinitamente puro, valioso e santo, deu por nós. Em nome dele